que realmente contamina uma pessoa? Será que é quando você quebra uma regra? Ou será que é quando você come um alimento que você não deveria ter comido? Ou algo muito mais profundo? Em Mateus 15, Jesus enfrenta os guardiões da tradição religiosa e nos leva à raiz de toda a impureza, que é o coração humano. A pergunta que ele responde é: você segue os mandamentos humanos ou a palavra de Deus? Os fariseus e escribas lá de Jerusalém, eles vieram a Jesus com uma acusação dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Porque eles não lavam a mão quando eles comem o pão. E a questão não é sobre higiene, mas um ritual religioso. E a resposta de Jesus foi: e vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? E ele dá um exemplo. A lei ordena honrar pai e mãe, mas eles criaram uma regra chamada Corban que permitia declarar bens como oferta ao Senhor e assim negar o sustento aos pais. A tradição humana acabava anulando a palavra de Deus. E então Jesus chama a multidão e declara: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina. E os discípulos alertaram Jesus, que os fariseus ficaram escandalizados, e a resposta de Jesus é ainda dura, não é? Ele diz: toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Esses líderes são guias cegos, guiando os cegos. E em particular ele explica, não é? O que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. E ele lista maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Como os reformadores ensinavam, o pecado é primeiro uma doença do coração e depois um ato. Mas a narrativa ela se move, não é, para a região de Tiro e Sidom, mais ao norte, onde uma mulher vem gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está horrivelmente endemoninhada. E Jesus inicialmente fica quieto, dizendo: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela insiste e adora, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele diz: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas a resposta dela é brilhante: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus se maravilha: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como queres. Sua filha então é curada na mesma hora. A humilde fé dela quebrou barreiras, não é? Onde a religião havia criado muros. E o capítulo termina com Jesus novamente demonstrando compaixão prática. Ele cura multidões, ele alimenta mais de 4.000 homens com 7 pães e alguns peixinhos. E a mensagem é: a pureza que Deus busca não está em rituais externos, mas num coração quebrantado que o busca com uma fé humilde.